pessoal, vocês assistiram o vídeo a respeito dos juros simples, certo? E lá ela explicou direitinho como nós devemos proceder quando a gente tem alguma situação para fazer o cálculo do juros simples. Então, para quem ainda não entendeu, eu vou dar mais uma explicação. Mas antes de dar a explicação, certo? Nós temos que lembrar que vocês precisavam identificar lá, que era a fórmula para cálculo de juros simples. Qual é a fórmula para calcular os juros simples, então? Alguém fala aí. Juros igual a CIT. Igual a C vezes o I vezes multiplicado o pelo T. T. Tempo. Isso aí. Então, vamos lá. O J é juro, certo? Então, todo mundo já sabe que o J ali é juro. O C, ele representa capital. o capital. O que significa esse capital? Capital É é o tanto de dinheiro que se quer investir? isso aí. É o tanto de dinheiro que eu vou investir, certo? Então, vou aplicar R$ 100, é o meu capital, é o que eu apliquei inicialmente, tá? O I, o que é o I? O I é a taxa de juros. Isso aí, a taxa. A taxa de juro. Essa taxa, quando a gente vai ver em um exercício, por exemplo, ela é sempre representada por porcentagem. Então, quando eu falo em 2%, tá? Ele está na forma de percentual, que é porcentagem. Essa porcentagem, na hora que eu vou colocar ela lá na fórmula, ó, lá no lugar dela, no I, ela não pode estar em porcentagem. Ou vocês deixam ela em fração, ou vocês transformam ela em um número decimal, tá? Então, quando eu falo em 2%, certo? Eu vou transformar isso aí em fração. O que é 2%? É 2 sobre 100. 2%. E aí, quando eu vou transformar em decimal, eu vou pegar esse 2 aí, eu vou dividir por 100, tá? Quando eu divido por 100, lembram que a gente já trabalhou isso aqui numa aula presencial? Quando eu divido por 100, o 100 tem 2 zeros. E na divisão, a vírgula vem para a minha esquerda. Então, eu vou copiar o 2, certo? E vou contar 2 casas para a esquerda. Então, ó, uma casa, 2 casas. Então, a vírgula vai vir aqui, ó. 0,02, ou seja, 2 centésimos, tá? Então, sempre que nós formos colocar lá na taxa, nós temos que colocar em forma de decimal ou, se vocês preferirem, de fração. O que eu não posso deixar é em forma de percentual, tá? Então, isso aí vocês têm que ficar ligado. E o T, Tempo. né, é o tempo. Esse tempo vai depender, tá? Do que vai depender esse tempo? Esse tempo vai depender da minha taxa. Quando vocês vão fazer, por exemplo, uma poupança, ela tem uma taxa ao mês e a taxa ao ano. Então, se a taxa lá no problema tiver ao mês, vocês vão contar de mês em mês. Agora, se ela tiver ao ano, vocês vão contar de ano em ano. Então, o que tem que ficar ligado mesmo? No percentual, que tem que virar decimal ou fração, e também cuidar do tempo, né? Se é mês, se é trimestre, pode ser por trimestre, pode ser semestre, né? Depende da atividade do exercício que vocês vão resolver, tá? Então, essa aí é a fórmula. Além disso, né? Além da fórmula, ele fala em o quê? Além do capital, do juro, da taxa e do tempo. Sobre 100? Não, ele fala em algo que a gente chama de M. Ah, montante. O montante. O que é o montante? O que é o montante? Montante é o valor acima da quantia que se aplicou. É o valor que eu apliquei, certo? Que é o capital, mais o... Valor que é para mais ser o juro, resgatado. né? É ou não é? Mas
O montante é o valor que eu apliquei, que a gente chama de capital, mais o juro, tá? Então, existe uma formulazinha para vocês calcularem o montante, tá? O montante é igual ao capital aplicado mais o juro, porque aqui vocês só calculam o juro, certo? Vocês não vão calcular o valor final que vai ter lá na tua poupança, vocês vão calcular só o que ela rendeu, só o juro. Agora, se vocês quiserem saber, depois de 12 meses, quanto que vocês vão ter lá, vocês têm que calcular o montante e não o juro, tá? Então, agora eu vou abrir uma apresentaçãozinha aí para vocês. Deixa eu só abrir aqui para daí compartilhar a tela com vocês, que são alguns exercícios que nós vamos fazer. Deixa eu só localizar aqui onde é que ele tá. Tá, vamos vê-la. Então, agora vocês vão ver uma apresentação aí. Sai daí. Ai, que chato. Tá todo mundo vendo a minha apresentação aí? Não, tá tudo em branco a tela. Só tô enxergando o professor. E agora? Pra mim tá tudo em branco. Mesma coisa. Calma aí, esperem um pouco. Negócio que Não ainda? vai ser o simples professor Ieda. Isso aí, é bem isso que é para vocês verem. Então, ó, juros simples. Agora nós vamos ver exemplos de juros simples, tá? Então, tem lá uma breve explicação do que eu falei para vocês, ó. O regime de juros será simples quando o percentual de juros incidir apenas sobre o capital ou o valor principal. Vocês não vão ter juro em cima do juro. Vocês só vão ter o juro em cima do capital inicial. Sobre os juros gerados a cada período, não incidirão novos juros. O capital ou valor principal é o valor inicial emprestado ou aplicado antes de somarmos os juros, tá? E aí tem a formulazinha, ó. J é igual a C vezes T vezes I. Só desliguem os microfones de vocês aí, por favor. Quando vocês quiserem falar, daí vocês ligam, tá? J é o juro, C é o capital, o valor principal, o I é a taxa de juros e T é o tempo, né? O número de períodos que esse valor, esse dinheiro vai ficar lá aplicado, certo? Então, isso tudo eu já expliquei ali no quadro. O que vocês têm que perceber aí, ó? Perceba que os juros dependem linearmente de 3 grandezas: do valor emprestado, que é o capital, do tempo e da taxa de juros, que são os valores que nós temos lá na fórmula. Lembre-se que a taxa e o tempo devem se referir à mesma unidade de tempo. Então, se a taxa está 2% ao mês, quando eu for colocar a quantidade lá, eu não vou colocar de um ano, eu vou colocar 12 meses, que é os meses que fazem parte do ano, tá? Mas vocês já vão ver aí nos exercícios. Então, o primeiro tá aí, ó. Primeiro exemplo. O capital de R$530 foi aplicado à taxa de juros simples de 3% ao mês. Qual o valor do montante após 5 meses? Eu vou pedir para vocês já ficarem com as calculadoras preparadas aí, para fazerem os cálculos e irem me falando o resultado, para nós sermos mais rápidos. Então, ó, primeira coisa que nós vamos fazer é ler o exercício e retirar os dados do exercício. Tá? Então, vamos lá. Ó. O que ele diz lá? Opa, voltou. O capital de 530, então, ó, capital, vocês estão conseguindo me enxergar aí? Aham. Ou eu tô pequenininha? Se eu tiver pequenininha, vocês cliquem em cima do meu, da onde eu estou aparecendo, que ele fica maior. Conseguiram me deixar grande aí? Sim. Tá. Então, ó, capital de R$530. Tá? Foi aplicado a taxa de juros simples de 3% ao mês. Então, a taxa, que é o I, é 3% ao mês.
Quando eu vou colocar esse 3% lá na minha fórmula, eu não posso colocar 3%. 3% representa quanto em decimal, então? 0,03. 0,03. É a mesma coisa que 3 dividido por 100. 0,03. Tá? Então, é isso que eu vou usar. Qual o valor do montante? O que que é o montante? O valor final lá, somando o juro e o capital aplicado. Qual o valor do montante após 5 meses? Então, ele quer saber o valor do montante, que é o M, após 5 meses. 5 meses é o quê? O tempo. 5 meses. Então, vocês já podem fazer direto essa conta do montante. Por quê? Porque eu falei para vocês ali que a fórmula era montante igual a juro mais quem? O capital. Não era isso? Sim. Era, né? E o juro, qual é a fórmula do juro? Ó, o montante vai ser igual ao juro. O que que é o juro? Capital vezes quem? A taxa vezes o tempo, mais o capital. Não tô Tá? conseguindo enxergar nada. Melhorou? Não, tá tudo branco a tela. Tudo branca a tela? Você não tá me Aham. vendo? Não. Alguém Tá mais não tá, parecendo que tá gravando. alguém mais não tá me enxergando aí? Eu tô. Tá muito pra baixo, prof. Na lousa. Deixa eu fechar aqui, que daí eu vou voltar lá na tela de vocês só para ver como é que tá aparecendo isso daí. Mas Tá bom assim, né? Tá certo? Beleza? Pra Então, mim, ó, tá... vamos lá então. O montante vai ser igual ao capital, que é 530, vezes o I, que é a taxa, só que eu tenho que colocar essa taxa em decimal, 0,03. Desliguem os áudios aí que tá dando eco. Vezes a taxa, ó. A taxa são 5 meses. Vejam bem que a taxa tá em meses, certo? A taxa não. O tempo está em meses e a taxa está em meses, então tá tudo ok. Então a taxa eu vou colocar 5. Tá? Então isso é o juro. Só que daí tem mais o capital depois para ser somado ao juro, que é o meu montante. E o capital é 530. Então agora peguem a calculadora de vocês aí e façam. Tá de trás pra frente? Eu tô vendo de trás pra frente isso. Eu não sei qual que é o teu problema aí. Ô, Eduardo, clica na tua tela que ela volta. O meu tava assim, eu cliquei e voltou. Clica na professora lá. Se eu clicar na dela, fica tudo branco a tela. Daí eu clico de novo, aparece, mas aparece de trás pra frente. Saia formas. da sala e entre de novo. Feche a janela, vai lá no link da sala e clica de novo. Oi, Eduardo. Então, ó, o montante vai ser igual. Agora façam aí, ó. 530 vezes 0,03 vezes 5. Quanto é que deu isso? Me auxiliem aí. Ai, 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 vou ter que eu fazer? Calma lá, pessoal, tô fazendo. Tô muito devagar. 79,5. Ó, 79,5. 79,5. Então, 79,5 é o valor do juro, certo? Mais o capital, que é 530, nós vamos ter lá depois de 5 meses um montante de quanto, então? 609,5. 609,5 ou 609,50 centavos. Agora Tá? fechou aqui. Beleza? Então, aqui, ó, para calcular o montante, vocês vão calcular o juro, que é o CIT, mais o capital. Então, o juro eu calculei, ele vai render 79,5, né? R$ 79,50 de juro, mais o montante que ele tinha, que foi o que ele aplicou, 530. Então, após 5 Professora, eu não tô meses... conseguindo pegar bem a explicação. Oi? Após 5 meses, então, ele vai ter R$ 609,50. Depois eu vou colocar essa explicação
vou deixar lá naquela sala de aula ali, ou eu vou mandar o link da gravação para vocês assistirem de novo, tá? Quem não está conseguindo pegar. Ok, o primeiro exemplo, só vamos ver o que ele pedia no primeiro exemplo. No primeiro exemplo, ele dizia, qual o valor do montante após 5 meses? Então, o valor do montante após 5 meses é R$ 609,50. Ok? Por que essa fórmula aí, o montante igual o juro mais o capital? Porque lá no final, né, quando você quiser saber o que é que tu tem lá, tu vai ter o valor do juro, certo? Aham. Que é o CIT aqui, que é o que a gente calculou aqui, mais o capital que você Aplicou. havia posto, aplicado, Ah, tá. tá? Por isso que uma fórmula só vira duas. Dá para calcular sim. separado? Dá. Você pode primeiro calcular o juro, depois, quando você tem o juro, você soma com o montante que você tinha lá no início, com o capital, não no montante. Dá para fazer sim. separado, tá? Se quiser, mas eu prefiro fazer tudo junto, que daí já resolve tudo de uma vez só. Vamos ver a segunda, então. Na segunda, vocês têm lá, ó. Um capital de R$ 600, aplicado a taxa de juros simples de 20% ao ano, gerou um montante de R$ 1.080, depois de certo tempo. Qual foi esse tempo? Então, agora, ao invés de achar o montante, achar capital, achar taxa, achar qualquer coisa, nós temos que achar o tempo. Então, nós vamos ler o nosso exercício e vamos retirar os dados. Tá? De novo. Primeira coisa que vocês fazem antes de resolver é retirar os dados. Então, olha lá, ó. Um capital de R$ 600, então eu já sei, capital R$ 600, tá? Aplicado a taxa de juros simples de 20% ao ano. Taxa é o I, ó. E 20% ao ano. Certo? 20% ao ano representa quanto em decimal? 0,020%? Não. 0,020 seria 2%. É 0,20, ó. Dividam lá 20 por 100, tá? Vai dar 0,20. Oi? 0,20. Ok. Gerou um montante, ó. Gerou um montante. Qual é o montante lá? R$ 1.080. Depois de certo tempo. Eu quero saber qual foi esse tempo que esse dinheiro ficou aplicado para me dar um montante lá no final de 1.080. Então, eu vou calcular o tempo. Tá? Então, vamos lá para a fórmula. Montante é igual ao juro. Qual é a fórmula do juro? C vezes I vezes T. CIT. Mais quem aí? O capital. Então, vamos substituir o que a gente já tem, ó. O montante agora é quanto? R$ 1.080. Igual o capital, 600. Vezes o I. Quanto que é o I? 0,20. Vezes o T, que eu não sei qual é. Então, eu vou deixar com a letrinha T ali. Mais o capital. Quanto que é o capital? 600. 600. Isso aí, ó. Beleza? Agora nós vamos resolver o quê? Essa multiplicação aqui, ó. Então, façam lá. 600 vezes 0,20. Desliguem os microfones, quem não estiver falando. 120. Quanto? 120, né? Então, 120. ficou lá, ó. Isso. 1.080 igual. Eu multipliquei 600 vezes 0,20 vezes T. 600 vezes 0,20 deu 120. Então, ficamos com 120T. Mais os 600. Deixa eu só ver como é que tá aparecendo o quadro aí. Agora tá certo. Vamos baixar um pouquinho. Você saiu e entrou de novo? Aham, antes tava de trás pra frente, mas tava ao contrário. É, viu só? É a física.
Tranquilo até aí? Sim. O que nós vamos fazer agora? Alguém tem alguma sugestão aí? Agora? Para resolver isso? Agora acho que não tem que somar os 600 mais os 120? Não, porque o 120 tem o T, ó. Então, não Tem posso que achar somar o com os tempo. 600. O que Então eu é vou o fazer? 1080. Eu vou pegar esses 600 que não tem nenhuma letra e vou passar ele Trazer lá para pro antes outro do lado. 1080. Ó, sinal de igual, ó. Lembram que eu já havia explicado isso para vocês? Toda vez que muda de lado, muda o sinal. Então, se aqui ele está somando e ele vai passar para o outro lado, ele vai passar diminuindo. Então, nós vamos ficar com 1080 menos 600. E isso vai ser igual a 120t. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, tá? 120t. Agora sim, quanto é que é 1080 menos 600? 1080 menos 480? Eu acho que é, né? Só nós Quatro- fazer as bolas. 480. 480 é igual a 120t. E agora, esse 120 está fazendo o que com o t ali? Só incomodando. Multiplicando, né? Quando eles estão pertinhos um do outro, eles estão se multiplicando. Mas Então, não tem se ele- nenhum sinal? Se não tem nenhum sinal, é uma multiplicação. Sempre que tiver tá. um número e uma letra juntos, eles estão se multiplicando. Então, se ele tá para aquele lado multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Dividindo. Então, nós vamos ficar com 480 dividido por 120, que vai ser o valor do meu T. Aí eu corto esses dois zeros aí, faço 48 dividido por 12, vai dar quanto? Vou colocar aqui. 4? 4. Então, o tempo vai ser de 4. 4 o quê? 4 anos ou 4 meses? 4 anos? 4 anos, porque, ó, a taxa Porque de juro é em ano. Então, vai ficar em ano. 4 anos. Então, se vocês quiserem aplicar o dinheiro de vocês em algum lugar e a taxa for de 20% ao ano e vocês colocarem 600 reais, né? Depois de 4 anos, vocês vão ter 1.080 reais. Baixo, né? Nossa. Peguei mais ou menos. Isso aí é pior que a poupança. Poupança não rende nada. Vou fazer mais um exemplo, tá? Não se apavore. Mas, ó, é só seguir o modelo. No primeiro modelo, nós queríamos achar quem? O montante, certo? Então, no primeiro exemplo, nós achamos o montante. Então, sempre que precisar achar o montante, é daquela maneira que vocês vão resolver. Nessa daqui, nós precisávamos achar o tempo. Tá? Então, cálculo de tempo, nós resolvemos dessa maneira. Agora, nós vamos para o próximo. No próximo, Mas aí, olha tá lá, pedindo ó. tempo, montante, O que diz o próximo? sabe fazer tudo que falta. A que taxa, ó, agora nós vamos calcular a taxa. A que taxa devemos aplicar o capital de R$ 4.500 no sistema de juros simples para que depois de 4 meses o montante seja de R$ 5.040? Então, agora eu quero saber qual vai ser a A taxa. taxa? Isso, então, ó, primeiro nós calculamos o montante. No segundo, nós calculamos o tempo. E agora nós vamos calcular a taxa. Então, vamos lá tirar os dados desse exemplo aí. Então, vamos lá. A que taxa, então, eu vou achar o I. Ó, agora eu não tenho o I. A que taxa devemos aplicar o capital? Então, capital, R$ 4.500. Tem Nossa, como erguer um pouco mais a tela aí, porque não tô conseguindo Sim, enxergar. deixa eu ver como é que tá, é que eu não consigo enxergar vocês aí. Esperem aí. Deixa eu... Aê. Vão me avisando. Que daí eu abro o PowerPoint que eu não consigo enxergar o que tá acontecendo aí. Volta. Exemplo 3. Então, ó, de novo. A que taxa devemos aplicar o capital de R$ 4.500? Então, taxa é o I, vou achar o I. Capital é o C, 4.500. No sistema de juros simples, para que depois de 4 meses é quem?
É o tempo? O tempo. Tempo, 4 meses. O montante seja de 5.040. Então, o M, 5.040. Então, a fórmula é a mesma, né? Montante vai ser igual ao juro. O que é o juro? O CIT. Mais o capital. Ok? Continuando, então. O montante vai ser 5.040. Então, agora eu vou substituir, ó. 5.040 igual ao capital, que é 4.500, vezes o I. Quem que é o I? A taxa. Taxa. Não A tenho, taxa não vou tem. deixar aí. Vezes o tempo. Quanto que é o tempo? 4. Se o tempo vai ser 4 meses, eu já sei que a taxa vai ser ao mês, tá? Mais o capital, que é 4.500. Então, primeiro nós vamos resolver a multiplicaçãozinha aqui, ó. 4.500 vezes I vezes 4. Então, façam lá, 4.500 vezes 4. 18 mil. 18 mil? Isso. 18 mil vezes quem? Vezes o I. Tá? Mais 4.500. E agora o que eu tenho que fazer? Deixa eu ver. Agora você tem que passar o 4.500 pra cá, né? Isso aí, ó. Sinal do Porque igual. daí ele vai Sinal passar do igual tá aqui, ó. Ele tá vai fazendo passar o quê? diminuído. Somando, Tá né? somando, agora ele vai diminuir. Vai diminuir. Então, vai ficar 5.040 menos 4.500 igual a 18.000 I. Quanto é 5.040 menos 4.500? 660, Deixa eu abaixar aqui. 660? eu acho. Eu fiz meio na Não voada sei. isso. 600. Ah, quanto? 540. A minha deu 540. Façam de novo aí. 540 menos. Eduardo. Foi o Eduardo? Foi 540, eu então? que eu falei. 540. 540. 540 é igual a 18.000 I. E agora o que tem que fazer? Agora se divide. Agora eu Ah, não. divido. O Não tem que 18.000 multiplicar. que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, nós Dividindo. vamos fazer 540 dividido por 18.000, que vai ser igual ao meu I. Quanto deu o I aí? Dividido? É, 540 dividido por 18.000. Deu 18? Não, não pode ter dado 18. 0,03. Hã? Cortou, fala de novo. 3, 0,03. 0,03. Isso? Isso. E esse 0,03 representa quanto em percentual? 3%. 3%. Isso aí. É só multiplicar por 100 aqui, ó, que vocês vão ter. Então, a taxa aqui é de 3% ao mês. Sempre que vocês forem dividir aqui, ó, 540 dividido por 18.000, lá na calculadora vocês não podem colocar 18,00, tá? O ponto da calculadora, ele significa vírgula, tá? Então, se vocês querem escrever 0,03 na calculadora, aí sim vocês vão colocar 0,03. Agora, quando for número muito grande, não vai o ponto não, tá? Então, por isso que às vezes as nossas contas dão erradas, porque a gente coloca ponto e o ponto só vai quando for vírgula. Tranquilo aí? Tranquilo. Alguma pergunta? Não, né? Tudo suave na nave. Então é dessa maneira, gente. Não é difícil, é só seguir os passos.
Primeiro exemplo para calcular o montante, segundo exemplo para calcular o tempo, terceiro exemplo para calcular a taxa, tá? Então agora eu vou parar a gravação, daqui a pouco eu vou disponibilizar esse vídeo lá no grupo. No grupo não. Ah, no grupo também. Deixa eu parar a gravação.